Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez para nos aprofundar no estudo aprofundado da doutrina espírita. Estamos no livro 4 e hoje a gente vai abordar o roteiro 3, que tem como título Assistência Espiritual. E nesse roteiro a gente selecionou para o dia de hoje a referência de número 21 do roteiro, que é o livro Estude Viva. Esse livro é de Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 4 dele, que tem como título Benfeitores e Bênçãos. Tudo a ver, né, com a ideia da assistência espiritual, assistência divina na nossa vida, né? E aí, Emmanuel e André Luiz nos trazem reflexões acerca dos nossos benfeitores, esses amigos que da pátria espiritual nos auxiliam na nossa caminhada, e das bênçãos que vêm de Deus mesmo, né, na nossa existência. E eles começam dizendo assim: confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer das próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Quer dizer, Deus e o mundo, eles já conspiram a nosso favor para que tudo aconteça da melhor maneira possível sempre, mas é necessário que também nós tenhamos a nossa parcela de operatividade em benefício próprio. Não basta confiar aos amigos da pátria espiritual, a Deus, essa atribuição. A gente tem a nossa parcela, que, diga-se de passagem, é bastante grande, né? Emmanuel, ele oferece, então, vários exemplos, dos quais a gente escolheu dois para ilustrar o quadro anterior. Ele diz assim: mestres que nos arrancam às sombras da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Olha que bacana, né? Ele usa de uma poesia fantástica para dizer que não importa quão grande seja a dedicação de um mestre, se o aluno não estiver interessado em aprender. Ele vai lá, vai dar o seu melhor para ensinar, mas o aluno que não pretende aprender irá desperdiçar aquela oportunidade. Em outro exemplo que a gente separou, ele dirá: cientistas que nos refazem a força nos dias de enfermidade, por mais que nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Então, é o doente que precisa do remédio. E muitas vezes esse remédio vem por intermédio de situações que nós nem sempre gostaríamos que estivessem conosco. Porque muitas vezes a doença é o próprio remédio de Deus olhando por nós, limitando as nossas capacidades por perceber que, em nos dando total liberdade, nós iríamos construir um caos infinito em nossa própria vida e muitas vezes na vida de todos os que nos cercam. Mas aí Emmanuel segue dizendo assim, ó: a planta não se cria sem ar, não medra, quer dizer, não cresce sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Assim também no reino do Espírito. Todos temos problemas reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Então, eu achei fantástica essa comparação, porque ele nos traz, a partir de uma planta que depende de elementos exteriores para que o conjunto da obra se faça presente, mas que depende de si mesmo para produzir, para frutificar. E aí ele traz para nós, dizendo que, claro que perante os problemas da vida, tem muita gente que pode nos auxiliar. No entanto,
Ele fala: ninguém pode forjar, forjar é a ideia do metal bruto, recebendo as pancadas, o calor, para que se molde uma forma de utilidade, né? Então, ninguém pode forjar, ninguém pode construir essa forma útil. A solução do esforço para o bem, quer dizer, buscando solução, buscando equações que nos ofereçam produto de esforço para o bem, que depende só de nós. Esse esforço é meu. Nos campos exteriores, muita ajuda podemos receber. No entanto, nos campos da nossa intimidade, que é onde construímos o reino de Deus, diga-se de passagem, o esforço é único e exclusivamente nosso. E essa mensagem do livro Estude Viva, ela vem seguida por uma outra que se intitula Resguarde-se. E elas não têm autoria, mas se eu tivesse que chutar a autoria, eu diria que a primeira, que a gente acabou de analisar, é de Emmanuel, e essa segunda, ela é de autoria de André Luiz, pela composição. O que vocês acham? Não sei. Isso é um chute, né? E resguarde-se, já o título merece uma atenção, porque resguardo é aquela atitude que tem por objetivo livrar do perigo, livrar de danos, precaver, ter cautela, né? Só que o resguarde-se, resguarde a si mesmo. Então, direcionado para nós mesmos, para nossa intimidade. Então, nesse texto, ele nos apresenta um conjunto do que depois vai se esclarecer que são ofensivas do mal e defensivas do bem. Como assim, ofensivas do mal e defensivas do bem? Bem, o espírito que escreveu, ele apontava para um grave problema da ordem humana e logo na sequência oferecia um antídoto, um remédio, a cura. E aí a gente tirou só a essência para não fazer a coisa ficar muito longa, porque ele nos apresenta o desânimo. E como medicação, ele oferece a prece sincera. Não é só a prece, é a prece sincera, a prece verdadeira, a prece franca. Bacana, né? Como remédio para quê? Para o desânimo. Depois ele apresenta a sombra. É o mundo da nossa ignorância, é o mundo dos nossos equívocos. E qual o remédio que ele nos apresentará? A vigilância efetiva. Estar vigilante é estar observando, estar atento. Agora, quando ele junta a ideia de efetiva, efetividade significa eficácia. Quer dizer, fazer o que deve ser feito. Quando aquele que está vigilante observa algo de equivocado em seu próprio comportamento, ele vai então fazer o quê? Para que se dê efetividade, corrigir. Perceberam como é interessante a colocação? Logo depois ele fala do medo e sugere como remédio a meditação. A meditação é aquele momento em que você reflete, pensa com um grande afinco no assunto. E se nós fizermos isso, a gente vai se aperceber que aquele elemento que exuda em nós medo não deveria merecer tanta significação na nossa vida, a ponto de nos barrar os movimentos, a ponto de nos paralisar a ação. Perceberam como é eficaz os remédios oferecidos? Ele traz ainda o caos da ignorância e sugere a bênção do estudo. Olha que coisa mais simples, né? Estamos debruçados no campo da ignorância, então nós não precisamos
que os outros olhem para nós e falem, ah, coitadinho. Não, a gente precisa, sim, mergulhar no estudo para alcançar aqueles que estão à frente. Aí ele traz outro problema da humanidade, que é a revolta. E perante a revolta nos oferece o remédio da confiança. Por quê? Porque pela confiança, aquele que acredita entende que existe uma justiça divina, que existe uma justiça superior, que confere a todos os atos possibilidade. Nenhum ato injusto será cometido ao longo da jornada. Então, se eu me sinto injustiçado, possivelmente eu estarei saldando débitos do passado. Se eu não consigo perceber na atual existência débitos que justifiquem as situações que estou vivendo, é porque eles estão na vida pregressa. E, finalmente, ele sugere que cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e defensivas do bem. É aqui que ele traduz as ideias que ele oferece, porque ele apresenta as forças ofensivas do mal e oferece o remédio das defensivas do bem, que ambas estão dentro de nós, quando na nossa marcha de evolução, na nossa jornada, particularmente enquanto encarnados, porque é aqui que elas vão se manifestar de forma mais ampla por conta do véu da matéria, do esquecimento do passado. Então, muitos elementos ficam como que desgarrados. É necessário uma fé maior para que a gente transcenda uma encarnação de forma atuante. Segue dizendo, assim sendo, para sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização. Contemporização, o que é isso? Isso é condescendência, isso é tolerância. Então, resguarde-se, esteja precavido de toda tolerância, de toda condescendência, de toda aceitação do quê? Com os enganos que nascem de você mesmo. Com os enganos que nascem dentro de nós, por intermédio do desânimo, da sombra, do medo, do tédio, da ignorância, da revolta, da perturbação. Perceberam? Não é? É uma recomendação para que nós não tenhamos tolerância com esses elementos, com essa ofensiva do mal, mas que nós de imediato apliquemos o remédio curativo das defensivas do bem, que já nos foram apresentados, né? Resta a cada um de nós, então, a sua aplicação. E é isso que nós tínhamos para o dia de hoje. Desejamos a todos uma semana de muita luz. E se Deus quiser, logo mais estaremos reunidos em nosso estudo aprofundado da doutrina espírita para dar sequência ao roteiro 2 ainda, né? É possível que a gente nem ingresse no roteiro 3, mas já está aqui material para a gente refletir nele. Grande abraço e até mais.